Feira Vocacional 2026, como São Carlo Acutis, ser todo de Deus, é o lema desta 36ª edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós estamos aqui neste espaço de partilha, neste espaço de encontro, neste espaço onde colocamos a vida diante do Senhor para deixar o Senhor fazer a obra na nossa vida. E a Teresa, que é da comunidade católica Shalom, está aqui conosco. Shalom, que é muito presente aqui em nossa diocese, tem um vínculo muito grande com o nosso bispo. Recentemente ele esteve até no lugar da fundação em Fortaleza, lá com Moisés. O Moisés também está, vez ou outra, aqui por nossa diocese, nesta dinâmica de unidade de relação. Teresa, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco hoje. E antes de falarmos do carisma e da vida da comunidade católica Shalom, quem é Teresa, o que faz a Teresa, como vive a Teresa, como a Teresa chegou até o Shalom? Então, eu me chamo Teresa, sou casada, mas antes de ser casada, filha de Deus, chamada à vocação Shalom como comunidade de vida, que são os membros que vivem de forma integral o chamado da comunidade Shalom, vamos dizer, que deixam realmente a família, a sua casa, a sua terra, e tem esse chamado a ter manhãs profundas de oração, tardes e noites de apostolado intenso. Estou esperando meu terceiro filho, minha terceira filha, né? Que lindo! Gabriela Maria. E eu cheguei no Shalom realmente através da evangelização, primeiramente dos meus pais, que já tinham um chamado também como comunidade de aliança no Carisma Shalom, mas nada como uma experiência pessoal com Jesus. Antes era o Deus dos meus pais e se tornou o meu Deus, e aí teve toda uma descoberta pessoal também. No Carisma Shalom, um chamado realmente a ofertar a minha vida e de uma forma diferente deles. Ofertar a minha vida por inteiro a Jesus, à igreja, aos jovens, onde o Senhor quisesse me chamar. E esta oferta é muito preciosa para o Shalom, né? Moisés teve uma inspiração que se tornou canção, que é a própria música oferta pela igreja, pelos jovens, né? Me consumirei. E esta ideia de se consumir pela igreja é muito importante. Mas eu queria falar sobre esta dimensão de ser esposa, casada. Como que é essa coisa toda, casada numa comunidade de vida? Como vive? Como que é essa realidade toda? Então, é uma realidade também nova para a igreja, né? De uma vida consagrada como casado, vivendo da providência de Deus. Mas eu acho que tudo parte dessa inspiração mesmo que Deus concedeu ao nosso fundador em 1980. Essa música é inspirada na carta que ele entregou para o Papa João Paulo II, né, no Congresso Eucarístico em Fortaleza, que ele dizia: o que é que você quer dar de presente para o Papa? E ele entregou a vida, ofertou sua vida. Então, o princípio de uma oferta de uma família, também dentro da comunidade de vida, como comunidade Shalom, é esse princípio da oferta. Tivemos um encontro pessoal com Jesus, eu e meu marido, né, o Abraão. A partir disso, nós decidimos ofertar a nossa vida a Jesus e a Ele, ofertando através do Carisma Shalom a toda a igreja e aos jovens. Nos conhecemos, né, dentro da comunidade, casamos e estamos com os 3 filhos. É uma dinâmica nova porque exige uma flexibilidade e uma sabedoria para saber que nós temos uma missão dentro da missão, uma família dentro da família. Sabendo que temos como uma responsabilidade como casal e também na educação dos nossos filhos, mas sem deixar de ter essa primazia, vamos dizer assim, de ter a Deus como todas as coisas, como Zélia e Luiz Martin tinham. Deus primeiro servido. Como Santa Diana sempre quis ter uma família católica com valores cristãos, e ela tinha também, mesmo não sendo consagrada, mas nessa dinâmica. Então, a nossa vida, a gente tem as manhãs de oração, continuamos tendo os nossos momentos de oração, de vida comunitária, levamos os nossos filhos também para essa vida comunitária e eles colhem frutos abundantes. Eu não posso dizer que nós não somos privilegiados em ter os nossos filhos inseridos nessa dinâmica de missa diária, de vida partilhada, de vida ofertada, também tendo todas as nossas responsabilidades e o tempo
e a casa dedicada também, né, a eles, com a privacidade e tudo. Então, é uma dinâmica nova, onde o Espírito vai nos conduzindo e nos inspirando a cada tempo. Teresa, é muito famoso, claro, o Aleluia, que é expressivo em Fortaleza, mas encontra expressões em diversos estados do Brasil. Mas eu queria falar de uma coisa que, por vezes, é escondida, mas que é muito importante, que é todo o trabalho que vocês fazem, inclusive aqui na feira, de aconselhamento, de intercessão, de oração, que não é um trabalho de massa, que às vezes não é um trabalho tão visível, mas que transforma tantas vidas. De onde surgiu esta moção? De onde veio esta inspiração de Deus? E como que a comunidade enxerga a importância e a necessidade disso? Eu acredito que desde que a comunidade surgiu, a gente surgiu nesse princípio da contemplação, da unidade e da evangelização. E nesse princípio da unidade, com a contemplação, a gente sempre se dedicou na formação a conduzir, não empurrar, né? Mas conduzir, ser apoio, ser luz na vida uns dos outros. Então, toda pessoa na comunidade, mesmo Moisés, ele tem alguém que o acompanha, que o conduz também no caminho de santidade, seja de forma apostólica, na vida comunitária, na vida de intimidade com Deus. Então sempre foi algo que, eu acho que não foi assim, vamos começar a acompanhar as pessoas, mas naturalmente, nosso fundador mesmo diz, nós vivemos, depois institucionalizamos algumas coisas, né? Então o acompanhamento pessoa a pessoa sempre foi presente desde o início da comunidade como um auxílio para a vida de santidade. O nosso fundador diz que a comunidade ela precisa ser uma fábrica de santos. Ela precisa ser homens e mulheres que amam a Jesus e ofertam a vida por Jesus. E nesse caminho a gente sempre precisa de auxílios, de luzes, de referências. E esse acompanhamento é para as pessoas de fora, como a gente faz aqui esse serviço, né, que é às vezes invisível, de rezar, de contar com os dons do Espírito, de aconselhar aquelas pessoas, como também internamente. Todos os membros da comunidade, eles têm esse acompanhador espiritual, esse formador pessoal que os conduz realmente, ilumina para a santidade em todos os âmbitos da vida, seja espiritual, profissional, familiar, vida fraterna. Então essa vai sendo uma sabedoria que a igreja também vai confirmando e a gente vai vendo essa necessidade cada vez maior de sermos auxílios e referências, luzes uns para os outros, porque eu acho que é o que nós precisamos, as pessoas precisam hoje, né? De serem ouvidas, de receberem a oração, o poder do Espírito, para saberem que não estão sozinhas, que não caminham sozinhas. E é interessante porque ao longo da história da igreja nós sempre vimos a direção espiritual do ponto de vista clerical, né, como algo importante e necessário. Mas é claro que não temos braços suficientes, né? Os padres não dão conta de atender, de aconselhar. E como é importante para nós, padres, sabermos que temos comunidades, lugares onde as pessoas se sentem acolhidas, em primeiro lugar, ouvidas e desta forma, talvez consoladas por alguma situação que estão vivendo. Porque todos nós carecemos, né? E é interessante ouvir falar deste acompanhamento, né? Até o fundador é acompanhado, né? Porque na nossa vida de igreja é assim, né? O padre é diretor espiritual de um punhado, mas o padre também precisa sentar na cadeira do dirigido, para sentando na cadeira do dirigido, saber ser formado para depois formar os demais, né? Isso é um processo natural, interessante e eu diria necessário também. Teresa, muito obrigado. Muito obrigado por este tempo de partilha, por estar aqui conosco, por ser comunidade, por ofertar a tua vida pela igreja, pelos jovens, por se consumir por isso. Nós não temos dúvida de que a comunidade Shalom é uma inspiração de Deus. E Deus confirmou isso ao longo de muitas circunstâncias. Mas é importante saber que nós temos este carisma aqui em Santo Amaro. E que Santo Amaro é um lugar onde também aqui os dons do carisma, da paz, do aconselhamento, da intercessão, da oferta,
pode se fazer presente também. Deus abençoe Amém. a você, por meio de você, ao Moisés, a Emir, a toda a comunidade, e que seja uma comunidade sempre mais fecunda. Amém. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui também nessa feira. É um local muito especial para nós, onde a gente realmente se sente renovado pela comunhão. Como é bom sermos igreja e como é bom estarmos juntos, vivermos juntos este caminho de igreja. E aqueles que quiserem nos conhecer, nos procurem nas redes sociais, estamos lá. E procurem também nossa missão aqui em Santo Amaro. Nós temos o privilégio de estar nessa diocese riquíssima de dons, de carismas. E mais uma vez, obrigada, Padre. Deus abençoe. E a igreja de Santo Amaro e do mundo é assim: viva, rica, abundante, porque onde Deus toca, a vida acontece. E na Feira Vocacional não poderia ser diferente. Deus o abençoe. E nunca se esqueça, se é vocação, esquece, é Diocese de Santo Amaro.